Para o Mota quer fazer uma pergunta para você. Ele estava conversando aqui com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Manda bala, Mota. Boa tarde, presidente. A minha pergunta é a seguinte: se o senhor pudesse... Está ouvindo? Está muito baixo aqui. Está baixo? Eu falo mais alto. Tá. Melhorou? Está baixo. Presidente... Miro, você eu estou ouvindo bem, o Mota não. O Mota não está ouvindo. Presidente, se o senhor pudesse... Tá joia? Se o senhor pudesse voltar no tempo até o início de 2019 e reiniciar a sua trajetória, o senhor faria alguma coisa diferente? Mota, a gente sempre aprende as coisas, amadurece, tá? E a gente vai tomando o rumo melhor das coisas. Eu estou com 68 anos de idade. Sempre fui explosivo, né? Bastante objetivo e sincero. Eu não deixarei de ser isso. Talvez o tom de voz baixando um pouquinho mais. Agora, eu enfrentei um problema sério, Mota, que pouco se fala. Formar ministério. Eu consegui botar quem eu queria, mas uma dificuldade enorme, não por parte dos convidados, mas por parte de pressões aqui em Brasília. Você pode ver, quando você pega o Porto de Santos, coisa simples, eu peguei com prejuízo de 500 milhões de reais, entreguei com lucro de 530 milhões. Para onde iam esses 1 bilhão e 30 milhões? Ia para algum lugar. Então, teve gente lá na região de Santos que ficou revoltada com isso. E isso sempre foi um feudo de grandes partidos políticos com sede em São Paulo. E poderia citar várias estatais. Então, esses problemas potencializam no outro lado da linha. O cara que perdeu essa tetinha de 1 bilhão e pouco por ano, o que ele puder me queimar, ele queima. Então, eu poderia falar de vários estatais para você, como é que foi a questão de bancos oficiais, como começou o namoro com Paulo Guedes, como é que apareceu o Tarcísio, a Damares, a Tereza Cristina. Então, isso daí leva na frente, né? O pessoal fala, o Bolsonaro, ele perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse esse tipo de comportamento, não teria acontecido aquilo lá na frente. Agora, nós sabemos que, ao longo desse tempo todo, eu era o tempo todo acusado de querer dar um golpe e um pessoal, uma nata de Brasília, que não é apenas nata política, né, nata de outros poderes, se uniu para me tirar da presidência. Porque o que eu estava fazendo, apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, os números do Brasil, eu entreguei muitos melhores do que eu recebi lá em janeiro de 2019. Boa. Tá certo. Presidente, a gente sabe que é muito difícil andar as coisas, as reformas, e eu queria perguntar, qual foi a sua maior frustração? Porque teve tentativa de fazer reforma política, o próprio Paulo Guedes queria juntar os municípios, teve também a tentativa de fazer reforma tributária. Vocês fizeram reformas importantes, como a da Previdência, concluíram da Previdência, mas teve alguma frustração grande, assim, que você falou, poxa, essa eu achava que sairia, assim, e acabou não dando certo? Olha, eu entregava os ministérios de porteira fechada para o ministro e falava, olha, qualquer problema é contigo, eu não vou pedir para botar ninguém aí. Uma exceção, por exemplo, pedir para a Tereza Cristina para botar o Jorge Seife lá na Secretaria da Pesca. Raríssimas exceções, tá? Então, mesmo assim, aprovamos vários marcos regulatórios, entre eles o saneamento. O modal ferroviário nós ressuscitamos, tá? Veio a BR do Mar, muita coisa veio, né? A lei da liberdade econômica. A cabotagem lá, A cabotagem. Nós somos o segundo país mais digital do mundo. Foi feito com a equipe lá do Paulo Guedes, graças à liberdade que eu dei para o pessoal trabalhar. Eu falava, né? Vocês podem botar quem quiser e eu tenho o poder de veto, como aconteceu em alguns momentos. Eu chamava o ministro, olha, esse cara aqui não vai dar certo por causa disso. Até porque os ministros eram muito técnicos, não tinham malícia política nenhuma. Eles chegavam um picaretaço ali, né, com 2 palmos de lã nas costas, uma ovelha,
e querendo compor o nosso ministério. Olha, nosso ministério não dá para compor. Ou não bota esse cara, ou se tinha botado, tira. Então, esse foi a nossa relação com o ministro, que eu não faria diferente, velho. Talvez os ministros palacianos, aqueles 4 que tem lá na presidência do lado, eu botasse um perfil mais político, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, né? Veio mais tarde no governo, mas fez um trabalho de relacionamento com o parlamento que não é fácil. Não é fácil conversar com o parlamento. São 594 deputados e senadores. Tá? Então, por aí. No resto, manteria praticamente a mesma coisa.